Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alan Lúcio, sou médico da UTI geral do Hospital Napoleão Laureano e para mim é uma honra estar aqui com vocês nesse segundo encontro multidisciplinar em oncologia. E hoje nós vamos discutir um tema de extrema importância na prática clínica, na prática da UTI, que é a ventilação mecânica. A gente vai falar hoje sobre como desmamar a ventilação mecânica, como agir dentro desse contexto tão importante para o paciente. Então vamos lá, pessoal. Para começar, a gente precisa entender inicialmente alguns detalhes sobre a ventilação mecânica invasiva, tá? Só para que vocês tenham ideia, no Brasil, 42% dos pacientes admitidos em leitos de UTI, eles acabam evoluindo para a necessidade de ventilação mecânica invasiva. No mundo, essa estatística cai um pouco para 39% dos pacientes. Eu diria que a ventilação mecânica invasiva, né, o famoso paciente entubado, é um mal necessário. Necessário porque muitas vezes o paciente não consegue ter capacidade respiratória própria, um paciente que evoluiu por algum motivo para insuficiência respiratória. Entretanto, a ventilação mecânica invasiva ela não é só flores, ela traz sim determinados prejuízos e riscos para o paciente, como por exemplo pneumonia, por meio daquele tubo que vai até a via aérea do paciente, podem entrar bactérias, podem entrar micro-organismos e isso pode acabar literalmente evoluindo para um quadro de infecção. Além de pneumonia, existe também o barotrauma, a pressão que é jogada dentro da via aérea do pulmão do paciente pode gerar danos à estrutura dos alvéolos, tá? Pode gerar também lesões em região de laringe, em região de brônquio, tá? Podem causar também repercussões hemodinâmicas a partir do momento que a gente tem essas alterações, né, de pressão nas vias aéreas do paciente, na caixa torácica do paciente. Isso também pode alterar pressão e funcionamentos da parte cardiovascular. Inclusive porque o paciente na ventilação mecânica, ele vai estar com uma sedação, muitas vezes vai estar com uma sedação, com analgesia, e isso interfere hemodinamicamente no quadro do paciente, tá? Outro detalhe, atrofia muscular, porque em tudo que você tem um aparelho respirando pelo paciente, a musculatura do paciente se acomoda, tá? E além disso, gente, a toxicidade pelo oxigênio. A gente sabe que o oxigênio ele tem capacidade oxidativa e é literalmente inevitável que esse oxigênio acabe causando algum tipo de oxidação no corpo do paciente, principalmente se for a longo prazo, tá bom? E aí, pessoal, olha só a ideia que eu vou trazer para vocês. Uma relação entre ventilação mecânica invasiva, né, a VMI, e o diafragma. Só para vocês terem noção, gente, de como isso pode contribuir negativamente também para o paciente. Só para que vocês tenham ideia, depois, literalmente, de 12 horas de ventilação mecânica invasiva, já começa a haver uma atrofia diafragmática. Você ouviu bem, 12 horas, tá? A partir de 18 horas, a gente já começa a ter ação de proteínas que nós chamamos de proteases, que começam a fazer algum tipo de degradação, tá, em proteínas das células musculares diafragmáticas. Em 24 horas, a gente já começa o estresse oxidativo propiciado pelo oxigênio. Em 48 horas, pessoal, a gente já tem perda de massa muscular. E em finalmente 3 dias, a gente tem lesão da miofibrila, da célula muscular diafragmática. Então é muito comum, inclusive, pacientes que são submetidos à ventilação mecânica durante muito tempo, a grande dificuldade que a gente tem em tirar essa ventilação mecânica é a fadiga diafragmática, é literalmente a fraqueza do diafragma, tá? Por conta desses eventos aqui, tá bem? Bom, então vem a grande pergunta. Quando extubar? Quando extubar? Essa é a nossa grande pergunta agora, do momento, tá? Vejam só, pessoal. Aqui tem um fluxograma para dar uma ideia para vocês, tá? De tomada de decisão. Então vamos lá, prestem bem atenção. Você tem o paciente de admissão, tá? Esse paciente, ao ser admitido na UTI,
Possivelmente, para ser candidato à ventilação mecânica invasiva, ele tem uma falência respiratória. Então, inicialmente, você vai fazer o tratamento da falência respiratória, tá? O que é o tratamento da falência respiratória? É a intubação, tá? Se for uma falência respiratória franca, uma falência respiratória que realmente não responda a práticas não invasivas, você vai fazer a intubação orotraqueal do paciente. Pois bem, esse paciente evoluiu na sua UTI, tá? E você começa a suspeitar de que ele já consegue ter o desmame da ventilação mecânica. A partir desse momento, você vai fazer o que nós chamamos de TRE, tá? Essa TRE, pessoal, na verdade é o teste da respiração espontânea, tá bem? É exatamente o teste em que você vai ver se o paciente ainda entubado, veja, o TRE é feito com o paciente ainda entubado, se ele conseguiria, portanto, respirar tranquilamente e espontaneamente sem a ajuda da ventilação mecânica. Lembrando, gente, que a TRE, ela não é, o TRE ele não é soberano. Tá? O que eu estou querendo dizer para vocês com isso é que mesmo pacientes que são aprovados no TRE, eles podem evoluir depois com necessidade de reintubação. Mas vamos supor então que você conseguiu fazer a extubação e essa extubação ela foi bem sucedida. Que bom, que maravilha, você estabilizou seu paciente, ele vai ter alta da UTI, tá bem? Caso contrário, você tem então a reintubação para seguir com o tratamento da insuficiência respiratória. E aqui, gente, tem uma frase, tá? Que eu gosto muito dessa frase, tá? Em relação à intubação orotraqueal. Essa intubação orotraqueal, gente, que é o começo de tudo, ela precisa ser nem tão precoce, tá? Perdão, com relação à extubação. Ela não pode ser nem tão precoce, tá? Para não fazer com que o paciente tenha risco de reintubação, e ela também não pode ser tão tardia ao ponto de fazer com que o paciente já não consiga mais ser extubado por conta de determinadas complicações, tá bem? Bom, quando é que você suspeita que um paciente é candidato a tirar o tubo, a extubação, tá? Aqui, gente, a gente tem, na verdade, 10 itens que nós vamos precisar analisar, tá? Para entender realmente se o paciente ele já tem condições de sair do tubo. O primeiro item, pessoal, seria exatamente esse, né? Em relação ao evento que motivou a ventilação mecânica, já foi revertido? Já foi controlado? Se era um edema agudo de pulmão, o pulmão já está sequinho? Se foi um tromboembolismo pulmonar, já foi revertido isso? Se foi uma infecção, essa infecção já foi tratada ou está em tratamento avançado? Se foi um derrame pleural, já foi drenado, seja cirurgicamente ou clinicamente? Tá? Qual foi o motivo da intubação? Se esse motivo já foi tratado, já está em avançado processo de tratamento, opa, seu paciente é candidato à extubação. Troca gasosa. Como é que está a troca gasosa do paciente? Os alvéolos pulmonares do seu paciente, eles estão efetivos? Como é que você analisa isso? Principalmente por gasometria arterial e dados do ventilador, tá? Interessante que esse paciente tenha pelo menos uma pressão parcial de oxigênio maior ou igual a 60 milímetros por mercúrio, tá? Que no ventilador ele tem uma FiO2 menor que 40%, tá? E uma PIP variando entre 5 e 8, tá? Então, obviamente, antes da extubação, você precisa fazer o desmame desses parâmetros. Você tem que pegar a FiO2 do paciente e ir reduzindo até que, né, de modo preferencial, chegue abaixo de 40%. E a PIP também, você vai fazendo o desmame. Lembrando, pelo amor de Deus, minha gente, que a PIP não se desmama de você. Não pega um paciente que está com PIP de 12 e joga lá essa PIP para 6, não. O ideal é que a PIP ela seja desmamada de 2 em 2 pontos, tá? Então, se está em 12, 12, 10, 8 e assim sucessivamente. Tá claro? Para evitar aí riscos de barotraumas, tá bom? Outra coisa, gente, a avaliação hemodinâmica. Pessoal, todos os trabalhos são quase que unânimos em mostrar que pacientes que são extubados apresentando instabilidade hemodinâmica,
esse paciente volta para o tubo, tá? Então, gente, quando você for analisar a possível extubação do paciente, veja como é que está a perfusão tecidual, tá? Veja se esse paciente está em uso de droga vasoativa, dobutamina, noradrenalina, dopamina, tá? O ideal é que o paciente ele seja independente desses vasopressores, tá? Se for uma dosezinha baixa, gente, se for uma vazãozinha mais baixinha, gente, ainda dá, até porque a gente sabe que muitas vezes quando você tira a sedação do paciente para extubar, até os parâmetros pressóricos melhoram, tá? Então, se for uma vazãozinha pequenininha, é até possível que depois da extubação melhore. Mas se um paciente está lá 20 ml hora de nora, 30 ml hora de nora, tá? Você planejar a extubação desse paciente não é uma boa saída, tá bom? Capacidade de iniciar esforço respiratório, gente, principalmente o esforço inspiratório. Esse paciente tem que ter força, tá? Esse paciente tem que ter musculatura diafragmática intercostal para conseguir fazer os movimentos respiratórios, tá? Então isso tem que ser avaliado também. Nível de consciência, tá? E aí a gente fala no Glasgow, gente, pelo menos acima de 8. Se esse Glasgow não tiver acima de 8, o risco do paciente depois fazer broncoaspiração é muito grande. E aí, se esse paciente broncoaspirar, ele volta para o tubo, tá bom? Tosse, ele tem que ser capaz de tossir, gente, até para expectorar alguma possível secreção que ele já tem em via aérea, tá? Então ele tem que ter reflexo de tosse. E essa é uma causa extremamente importante, gente, de reintubação. É o paciente que não consegue ter força de tosse e acaba literalmente se afogando na própria secreção. E aí, gente, o trabalho da fisioterapia, nossa, isso é muito importante, gente, para fazer exercícios respiratórios, exercícios expectorantes, tá? Além, claro, gente, dos cuidados com a aspiração do paciente, tá? Equilíbrio ácido-base, tá? Se o pH tá bom, se esse paciente não tem nenhuma acidose, nenhuma alcalose, tá? Que possa gerar possível descompensação, tá? Balanço hídrico, tá? Balanço hídrico, gente, o ideal é que seja um paciente com tendência a balanço hídrico neutro ou talvez até negativo. Na verdade, gente, quando aquela pressão tá dentro do pulmão do paciente, aquilo dali meio que vai empurrando, sabe? Os líquidos para que eles não inundem a via aérea do paciente, os alvéolos do paciente. A partir do momento, gente, que você tira aquela pressão do ventilador, aqueles líquidos, gente, podem inundar os alvéolos, tá? Então o ideal é que o paciente esteja no balanço hídrico neutro ou negativo para que isso não aconteça, tá bom? Os eletrólitos, preferencialmente, claro, em valores normais, tá bom? E que ele não tenha nenhuma necessidade de intervenção cirúrgica próxima. Tá? Se ele vai fazer uma cirurgia, minha gente, deixa ele fazer a cirurgia. Quando ele voltar do bloco, você avalia se ele realmente tem condição de sair do tubo, tá bom? Gente, isso daqui, tá? Para quem não tem muita experiência com UTI, tá? Para quem, por exemplo, trabalha em uma sala vermelha de um hospital de urgência, tá? Para quem ainda não tem tanta vivência com isso, tá? Mas às vezes está lá o paciente que você não consegue transferir ele para um UTI, você vê que o paciente talvez já tenha condições de ser extubado, tá? Eu recomendo para você esse site aqui, tá? É o Medicina Intensiva, tá? Nesse site você encontra o IDV, que é o Índice de Desmame Ventilatório de Ferrari-Tadini, tá? Aqui, gente, você consegue, tá, preencher todos esses pontos aqui, tá, com dados do paciente, veja, o Glasgow, volume corrente, FO2, frequência respiratória, saturação e por aí vai. E aí você consegue obter uma pontuação, tá? Se essa pontuação, gente, for, por exemplo, de 27 a 30, então é indicado que você consiga, que você tente a extubação do paciente, tá? De 23 a 26 é favorável, tá? De 20 a 22, desfavorável. E abaixo de 19, gente, completamente contraindicado. É proscrita aí a tentativa de extubação, tá? Então, esse dispositivo aqui, gente, ele ajuda muito na tomada de decisões em relação à retirada da ventilação mecânica invasiva, tá bem?
Bom, e aqui um algoritmo, tá? Um algoritmo para ajudar, tá, nessa tomada de decisão também, tá? Lembrando, gente, que o ideal é que se tenta a extubação do paciente, principalmente se foi um paciente que teve insuficiência respiratória aguda, tá? Que se tente essa extubação após 24 horas de ventilação mecânica. É o tempo que você daria aí para o diafragma, para a musculatura do paciente dar uma descansada e dar aquela recuperada, tá bom? E aí, gente, tem, na verdade, né, o mnemônico aqui, estratégia. Onde o E é de estabilidade hemodinâmica, o S é o nível de sedação, o T é o troca gasosa, como está a troca gasosa do paciente, tá? O R é a recuperação da causa que motivou a ventilação mecânica invasiva, o A, a capacidade de manter as vias aéreas, o T, o Tobin Index, que tem relação aí com a capacidade de tosse do paciente, tá? O E de equilíbrio ácido-base, equilíbrio hidroeletrolítico, o G de Glasgow, o I de interrupção ou liberação, né, se sim ou se não em relação a isso, e o A de avaliação clínica diária, para ver se o paciente ele tem a necessidade então de ser reentubado ou não. E aí eu diria o seguinte para você. Você fez toda essa avaliação de acordo com aquela tabela que nós mostramos, tá, no slide anterior, né? Aquela tabela lá dos 10 passos para você avaliar em relação à tentativa de extubação ou não do paciente, tá? E aí o que aconteceu? Você fez o TRE com a ajuda do fisioterapeuta, tá? O Dr. Matheus, o nosso colega fisioterapeuta, ele vai citar melhor para vocês essa questão do TRE na aula dele, tá bom? E aí, gente, se feito o TRE de 30 a 120 minutos, tá? E o TRE foi bem sucedido, tá? O que é o TRE bem sucedido? Olha lá, gente, o paciente teve sinais de tolerância. Ele conseguiu ter uma frequência respiratória baixa, ele conseguiu manter saturação, ele conseguiu manter frequência cardíaca, manter uma boa pressão arterial, sem agitação, sem sudorese. O cara tá tranquilo, pessoal. Então, se por um acaso da vida o cara estiver tranquilo, tá? Se ele não teve sinais de intolerância ao desmame da ventilação mecânica invasiva, você vai manter esse paciente extubado, claro, e vai ficar avaliando ele periodicamente. Caso ele tenha sinais de intolerância, caso ele tenha uma frequência respiratória maior que 35, uma saturação abaixo de 90%, uma frequência cardíaca acima de 140, tá? Uma pressão arterial assistólica ou acima de 180 ou abaixo de 90, tá agitado, tá agoniado, tá sudoreico, tá rebaixado. Se por um acaso da vida isso acontecer, retorna à ventilação mecânica. A gente não perde tempo não, tá? Não perde tempo. Retorna à ventilação mecânica, gente, e mantém esse paciente entubado por pelo menos mais 24 horas até uma nova avaliação, tá certo? Para que 24 horas? Para a musculatura descansar, para você permitir que esse paciente tenha mais tempo de se recuperar e para você entender também qual foi a causa que essa extubação não foi bem sucedida, tá certo? E aí, óbvio que nessa reintubação você vai fazer todo o estudo para entender o que ainda está de errado, tá? E que você pode melhorar para que daqui a 24 horas você consiga a extubação do paciente, tá bom? Outra coisa, gente, que pega muito quem trabalha com ventilação mecânica é a sedação. E eu vou dar umas dicas aqui para vocês, minha gente, de forma bem prática, sobre como é que acontece o desmame da sedação, tá bom? Gente, uma coisa que nós utilizamos muito para avaliar a sedação do paciente é a escala de Hess, tá? É a escala de sedação agitação de Richmond, tá? Essa escala, ela tem 10 pontos, tá? Que devem ser uma escala de 10 pontos, e aí você vai procurar em qual desses pontos o paciente está enquadrado, tá? Então vejam só, prestem bem atenção. Se por um acaso da vida você tem um paciente, tá? E esse paciente ele está combativo, ele está entubado, a gente vai estar brigando, está agitado, tá quase puxando o tubo da garganta, Hess mais 4. Paciente muito agitado, tá?
mas é aquele agitado que ele ainda está lá no leito, ainda não é aquele que vai sair do leito, ele não está violento com a equipe, RAS mais 3, tá? Se ele está com movimentos, tá? Esses movimentos são desapropriados, tá? Briga com o ventilador, mas ele está lá sem querer arrancar tudo, você já coloca ele no RAS mais 2. Se ele está inquieto, tá? Tá ansioso, mas ele está quieto, você vê que ele está ansioso, tá? Ele mostra sinais de que ele quer sair daquele tubo, mas ele está relativamente sem movimentos tão bruscos, RAS mais 1. Se ele está lá paradinho, calmo, mas consciente, 0. Se ele está sonolento, mas acorda quando você o chama, mantém contato visual por mais de 10 segundos, RAS menos 1. Se o contato for por menos de 10 segundos, RAS menos 2, tá? Se ele abre os olhos ao estímulo verbal, mas não mantém contato visual com você, RAS menos 3. Temos finalmente, gente, o RAS menos 4, tá? É aquele paciente que não acorda, ele não abre o olho, mas ele tem alguns movimentos, alguns estímulos. E aquele paciente que não desperta, que está apagadão, é o menos 5. O ideal, gente, é que a gente tente manter o paciente em RAS 0 ou menos 1. Esse é o ideal, tá certo? Exceto para alguns casos que aí a gente mantém realmente o paciente em RAS menos 5, tá? Então vejam só, o ideal é entre 0 e menos 1, exceto nessas condições. Por exemplo, paciente com patologia neurológica, tá? Esses casos, gente, RAS menos 5, tá? Se esse paciente ele tem uma síndrome respiratória aguda, tá? Como por exemplo até a COVID-19, tá? E ele tem uma troca menor que 150, aí, gente, RAS menos 5, que é o que acontece com muitos pacientes na COVID-19, tá bom? Se esse paciente está em prona, tem que estar bem sedado, gente, RAS menos 5, tá? E em outros casos, minha gente, discutidos e individualizados com a equipe multidisciplinar, tá? O enfermeiro da UTI, fisioterapeuta, médico, tá? Todos têm coparticipação nessa tomada de decisão da sedação do paciente, tá bom? Bom, mas a gente tá aqui para falar como se tira a sedação, né? Afinal, quando você tira o tubo, o paciente não vai mais precisar ficar sedado, tá? Então, o que a gente faz? Obviamente, gente, que o ideal é que se façam aqueles despertares diários para você avaliar o drive respiratório próprio do paciente, tá? E você vai, obviamente, gradativamente tirando a sedação do paciente para ele ir acordando, tá? Se por um acaso da vida estivermos falando de um paciente que tem história de drogadição e etilismo, tá? O ideal, gente, é que no processo de extubação você vá tirando a sedação dele, mas faça aí um diazepamzinho com um haloperidol. Tá? Você faz um benzodiazepínico com haloperidol para evitar que esse paciente ele tenha agitações, tá? Se por um acaso da vida, gente, esse paciente tiver abstinência a opioide, tá? Principalmente, gente, se você usou fentanil, ramfentanil ou qualquer medicamento da classe por mais de 48 horas, o ideal é que a partir daí você use a metadona. A metadona ela vai ajudar muito nesses casos. A gente sabe que esses medicamentos, o fentanil, por exemplo, se usado por mais de 48 horas, ele pode gerar uma certa abstinência. O fentanil é uma medicação, gente, analgésica, ele não é potencialmente sedativo, tá? Ele é uma droga mais analgésica e acima de 48 horas a retirada dele pode gerar muita dor para o paciente, tá? E aí o ideal é que se coloque sempre que possível a metadona, tá bom? Outro detalhe, minha gente, se o paciente tiver delírium, tá? Se ele tiver o delírium, a droga de escolha é a quetiapina. Você pode usar de 25 a 200 miligramas a cada 6 ou 8 horas. Então é aquele paciente que você tirou do tubo, mas ele ainda está lá desorientado, ele não sabe onde está confuso, às vezes até agitado, quetiapina, tá? E se ele tiver hiperativo, agoniado, tá? Você pode usar, gente, tanto a clonidina como a dexmedetomidina, que é o famoso Precedex. É o famoso Precedex, minha gente. Eu particularmente gosto muito do Precedex no processo de extubação, lembrando
que um dos efeitos do Precedex é baixar frequência cardíaca, tá? Então, se você tem um paciente que já está com a frequência cardíaca um pouco mais baixa, tenha cuidado no uso do Precedex. Mas tirando esses casos, minha gente, é uma medicação que ajuda muito, deixa lá o paciente tranquilo, sem que ele perca por isso o nível de consciência, tá bom? E falha na extubação, pessoal? Vamos lá. Quais são as principais causas de falha na extubação? A gente tem, gente, de modo geral, como grande ganhador aí, tá? A insuficiência respiratória, tá? A insuficiência respiratória, pessoal, seja por várias outras causas, edema agudo de pulmão, TEP, como eu já havia falado para vocês antes. Mas aí você tem, gente, secreção, é um paciente que ainda está muito secretivo e não consegue fazer o clearance dessa secreção. É um paciente que ainda está rebaixado, o Glasgow dele está menor que 8. Esse paciente está muito hipoxêmico e muito possivelmente não vai conseguir manter sozinho, tá, a oxigenação. Ou ele teve um laringoespasmo, um broncoespasmo, tá, um edema agudo de pulmão. A respiração dele está muito superficial, porque a musculatura está fraca, tá? E entre outros casos, tá? Sendo assim, como é que a gente pode prever que esse paciente é um forte candidato à falha para a gente estar lá mais em cima dele no processo de extubação? Se esse paciente, após a extubação, teve hipercapnia, pelo menos acima de 45 milímetros de mercúrio, gente, isso é um preditor de possível falha. É um paciente que já tem insuficiência cardíaca prévia, tá com tosse fraquinha, não consegue colocar aquela secreção para fora. A secreção ainda está muito abundante, principalmente se for uma secreção purulenta e muito espessa. Esse paciente, ele já teve outras falhas em tentativa de desmame da extubação, tem mais de uma comorbidade, tem algum tipo de obstrução de vias aéreas superiores, como um tumor, por exemplo, tá? Tem idade maior que 65 anos, tem falência cardíaca como causa da intubação. Gente, é aquele paciente pós-PCR, é aquele paciente que foi intubado por conta de uma descompensação desencadeada por um ataque à arritmia, tá? Se o Apache dele, gente, esse índice aqui tiver maior que 12 no dia da extubação, tá? E pacientes com mais de 72 horas de ventilação mecânica invasiva, tá? Então esses seriam, portanto, os preditores de possível falha no processo de extubação, tá? Estratégias para minimizar essas falhas, minha gente. VNI. Se VMI é ventilação mecânica invasiva, VNI é a ventilação não invasiva. É um procedimento, né, que a gente coloca aquela máscara apropriada na face do paciente e fica jogando pressão lá no pulmão, tá? Isso daí vai abrindo alvéolo, gente, vai melhorando muito a questão da troca gasosa, tá? E isso ajuda muito, pessoal, no paciente após a extubação, para que ele não venha a ser reintubado. Como eu já falei, buscar balanço hídrico neutronegativo antes e após a extubação, tá? Pelo menos 48 horas antes e 48 horas depois, tá? Uso de corticoide, tá? Ajuda muito também para diminuir a inflamação pulmonar e o risco de broncoespasmo, laringoespasmo, tá? Uso de mucolítico, gente, aí a gente pode fazer mão da acetilcisteína, tá? Tanto acetilcisteína na nebulização, como também até mesmo endovenoso, tá? Aspiração de vias aéreas, minha gente, como isso é importante para evitar a formação de rolhas, tá bom? Fisioterapia, gente. Fisioterapia, e aqui é exatamente o momento que eu enalteço o hospital por fazer esse encontro multidisciplinar. Todo mundo tem que caminhar junto, pessoal. A fisioterapia de mãos dadas com a medicina, de mãos dadas com a enfermagem, de mãos dadas com a psicologia, tá? E nesse ponto, gente, nesse ponto, eu talvez ouso dizer que a fisioterapia seja talvez mais importante do que a própria medicina, nessa estratégia aqui, tá bom? O fisioterapeuta, gente, ele vai fazer exercício, vai fazer, gente, aspiração do paciente, vai melhorar o clearance desse muco, gente, tirar aquele muco que está comprometendo
a respiração do paciente e o fortalecimento diafragmático. Gente, quantos e quantos pacientes eu já tive a oportunidade, infelizmente, de ver que falharam na intubação por fraqueza diafragmática. Gente, isso porque não tinha um apoio, um suporte fisioterápico adequado, tá bom? E aqui 2 pontos que eu preciso citar para vocês, minha gente, que aí entra o pessoal da nutrição, né? Uma dieta hiperproteica. Por que uma dieta hiperproteica, gente? Para garantir que não haja hipoproteinemia desse paciente, que esse paciente tenha proteína para manter músculo. Músculo é proteína, gente. Músculo é proteína, tá? Então, se eu manter esse paciente bem fornecido de proteína, a probabilidade de falência de fadiga muscular existe, mas obviamente é menor. E uma estratégia que ainda é bastante controversa, alguns centros apoiam, outros que criticam, sobre os estudos. Alguns estudos, pessoal, eles corroboram, outros condenam, que é o uso de andrógenos, tá? A gente vê alguns centros, algumas UTIs, usando testosterona injetável para esses pacientes, tá? Para garantir aí uma recuperação da força muscular. É um tema controverso, tá? Como eu falei, existem centros que apontam resultados positivos, outros não. Lembrando que isso tem riscos, né? Problemas hepáticos, cardiovasculares, tá? E tem que ser muito bem feito, se feito, tá? Para evitar iatrogenias, tá bom? E finalmente, gente, para finalizarmos a nossa aula, eu vou falar para vocês sobre a extubação paliativa. Pessoal, é preciso falar de paliação. É preciso falar desse tema, gente, quando a cura já não é mais possível e quando o tratamento gera mais sofrimento do que benefícios, tá? Então, nesse momento, gente, a paliação ela precisa ser discutida, principalmente para nós que trabalhamos no hospital oncológico, onde a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, a cura já não é mais possível, tá bom? Então, você extubar um paciente que não tem prognóstico, tá? Isso pode trazer benefícios para ele e para a família, tá? Então, por exemplo, a gente permite uma comunicação, uma despedida, tá? A gente sabe que existem pessoas que estão no leito de morte e que desejam pedir desculpas, precisam falar alguma coisa que talvez nunca conseguiram falar em vida. A gente sabe que a proximidade da morte traz isso, tá? Ela mexe muito com o psicológico das pessoas, não só de quem está sucumbindo, mas também para os seus familiares, tá? Um aspecto negativo, gente, que os estudos citam é a respiração ruidosa que muitas vezes pode ficar, né, naquele paciente que já tá lá nos seus momentos finais, tá? E que, na verdade, acaba sendo estubado e que, por isso, acaba tendo lá uma respiração ruidosa, tá? Então, isso pode ser encarado como aspecto negativo. Mas aí vale lembrar, gente, que conversa. E aí, minha gente, eu já citei aqui fisioterapia, já citei aqui nutrição e eu cito agora psicologia. A conversa com os familiares, tá? E é uma conversa, gente, que precisa também do papel do médico lá, para dizer, olha, o paciente infelizmente está sofrendo, ele pode agora acordar, passar os últimos dias acordado, tá? Conversando com a família, recebendo visita, tá? E às vezes, minha gente, dependendo da situação, até mesmo em casa, tá? Em algum tipo de home care. A gente pode fazer sim a administração de sedativos e analgésicos para evitar o desconforto, tá? Se possível, gente, isso deve ser feito, tá? E um detalhe importante, pessoal, é que os estudos mais recentes, eles têm mostrado que a família de pacientes que são extubados paliativamente, após a morte do paciente, tem menos incidência de depressão, tá? Então eles perderam um parente, mas tiveram a oportunidade de se despedir, de propiciar para essa pessoa uma morte digna, que é o que realmente importa quando não se tem mais a possibilidade de cura, tá bom? Gente, fica aqui então o meu agradecimento, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, que isso tenha ajudado vocês
a trabalharem melhor com os seus pacientes. Aqui estão meus contatos no Instagram, no e-mail, tá? Eu estou completamente disponível para retirada de dúvidas. Mais uma vez, foi uma satisfação enorme compartilhar esse meu pouco conhecimento com vocês. Fiquem com Deus e que Deus guie sempre os nossos passos em relação aos nossos pacientes. Tchau, tchau!